Consciências. O tipo de consciência que nós temos normalmente é a consciência do ser. Esta consciência do ser pode ser subdividida em consciência ética, consciência moral, consciência do direito, consciência pedagógica, entre outras consciências. Todas essas consciências também se subdividem e assim formam um todo a consciência do ser. Outra definição é o aspecto das características sensomotoras das pessoas e também sensoriais, auditivas, visuais e percepções como táteis e que podem também ser demonstradas com intuições, premonições e outras características de previsões futuras. A consciência mesclada dessas duas, tira-se a conclusão: a consciência do todo, a consciência relativa, a consciência do ser maior, do ser humano e sua visão do mundo audiovisual. A visão do mundo e a visão audição, pois a audição também capta visões perceptivas de matérias extracorporais, sabendo a deslocação e também a questão senso-orientativa. A orientação e também aspectos relacionados a todo deficiente visual, mas a maior parte dos deficientes tem essa questão. Nós desenvolvemos memórias. Por isso, muitas vezes, fica difícil você trabalhar com deficientes sem a construção de novas memórias. Mas essas memórias têm que estar ligadas ao seu mundo, principalmente à sua vida pessoal. Ele tem que continuar caminhando no mesmo local. Ele tem que continuar vivendo as mesmas situações. Isso é quase inadministrável no Brasil, pois o Brasil ainda não percebeu o valor da reabilitação social desse indivíduo, o valor quantitativo, inclusive, para que se diminua nos postos da nossa Previdência ações de aposentadoria e também a renda caia dessas pessoas. A renda não precisa cair, a vida não precisa perder o sentido, mas nós precisamos criar condições administrativas e técnicas em nossas associações, em nossos institutos, em nossos grupos de deficiência, inclusive na iniciativa privada, para que todos os deficientes, ao menos uma grande maioria, que queira se reabilitar e que deseje se reabilitar, não passe por angústias de recursos humanos, muitas vezes, que nos encaminham para certas situações e depois, ao chegarmos naquela empresa X, empresa Y, não concluímos o nosso cadastro, pois a empresa não se interessa, a empresa quer selecionar, a empresa deseja aquela pessoa que ela almeja, um deficiente muitas vezes que não existe, como os críticos falam. Por que isso? Porque a empresa quer um deficiente que tenha acuidade visual boa, que tenha bons sentidos, boa movimentação, boa escolaridade. Tudo isso é importante, isso é desejável, mas ao tempo que dar isso, com a educação, as primeiras oportunidades, muitas vezes o deficiente talvez não se saia totalmente bem naquele serviço, nem consiga plenitude, mas a plenitude também é relativa, por estar ouvindo, estar dando opiniões e estar participando daquele grupo, significa que ele é ativo também naquela sociedade que ele está incluso. O deficiente é produtivo, sim, produtor de bens materiais e produtor de bens intelectuais. A intelectualidade é muito importante. Nosso país, o Brasil, não caracteriza a intelectualidade diferente do trabalho braçal, mas deveria ser sim, pois a intelectualidade é impulso de um projeto refinado de aprendizado e leitura consciente, enquanto o trabalho braçal, embora se use intelectualidade, mas não se usa trabalho refinado, trabalho de inteligência.
notória trabalho de inteligência que fez o homem evoluir, construir máquinas, construir mundos, escrever livros e que agora prepara-se para um século de grande aprendizado, mas também de grande impulso em sua tecnologia espacial. Nós precisamos, no Brasil, valorizar a intelectualidade, seja em nossas leis, seja em nosso trabalho. Não diferenciando o pobre do rico, nem que o pobre tenha intelectualidade inferior, ou aquela raça tenha intelectualidade inferior. Não, nem existe isso em uma raça, em um mundo, e nem nos deficientes. Existe o esforço da pessoa. Isso é mais que comprovado, seja esse esforço no mundo socialista, que existe ainda, ou no mundo capitalista. O esforço da pessoa é fundamental. A pessoa, como o mito de Platão prevê e fala, sai da caverna, enxerga a luz, é o primeiro do grupo a enxergar a luz e enxergar o dia, ver que a vida lá fora é bonita, é bela, é cheia de vida, de árvores e de natureza. Então, essa pessoa merece, sem dúvida alguma, um trabalho, foi um trabalho intelectual dessa pessoa, foi um trabalho esforço dessa pessoa em compreensão, por isso merece o destaque. Está aí a diferença do trabalho braçal. Se estivesse trabalhando o trabalho braçal, estaria simplesmente quebrando pedras, colocando fogo e fazendo o trabalho rotineiro da caverna. No entanto, penso, logo existo. Se existo, tenho vida. Se tenho vida, tenho alma e quero viver no mundo. Por isso, o trabalho com o deficiente é importante. O trabalho intelectual é fundamental. Mas o trabalho braçal também do deficiente, não desqualificando o trabalho braçal, mas trabalhos de construção de madeira, trabalho em construção de metal, trabalho em construção de areia e pedra também, trabalho em construção em plantas, vegetais. Agora, o trabalho elaborativo de textos, o trabalho elaborativo do ensino, do aprendizado e da digitação merece ser qualificado. Não são os únicos. Os deficientes têm muitos mais trabalhos e muitas mais possibilidades, corrigindo, outras possibilidades. As possibilidades dos deficientes estão ligadas a quase sempre o seu ser, a sua personalidade. Como dissemos, a despersonalização causa efeitos negativos na pessoa, causando a perda da memória e a perda dos seus sentidos qualitativos muitas vezes. Um excesso de